Provavelmente você passou pela experiência de ler algo e não ter entendido nada ou muito pouco. Talvez isso seja por causa de uma leitura apressada, porque a maioria das pessoas tem urgência de chegar ao fim da história. Mas essa pressa pode acabar sacrificando o entendimento, ou seja, lê mas não entende, ou perdem a riqueza dos detalhes, como uma pintura que não foi além do esboço. Eu sou o professor Alceu e eu vou te mostrar na prática como ler lentamente pode alterar o que você entende por leitura. Para isso, eu separei um exemplo prático no qual eu vou apresentar para vocês, e o que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês vão olhar para o texto que eu estou colocando agora na tela e tentem interpretar, ler o que está sendo escrito aqui. Qualquer coisa, pare o vídeo e analise com calma. Talvez você tenha visto um pôr do sol, ou talvez você não tenha entendido nada. Mas não se preocupe que eu vou te ajudar a fazer essa análise com você e vou te mostrar que não é tão complicado assim. Só que ela demanda um pouco de trabalho e atenção. Então, vem comigo aqui para nossa lousa. Então, como que a gente deve proceder? Na verdade, a gente precisa de alguns princípios gramaticais para resolver esses problemas aqui deste texto específico. Então, olha só como é que está o texto. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados por céus de ouro e púrpura raiados fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Como é que a gente faz? Eu dividirei o texto aqui pelas divisões dos verbos, tá? Porque o primeiro processo que você deve fazer é procurar os verbos para poder resolver esse texto. Olha só, eu vou dividir aqui esta primeira parte, que é esbraseia o ocidente até o sol. Depois vou dividir aves até fogem e fecha até a pálpebra do dia. Vamos analisar lá como é que vai ficar. Presta atenção. Pegamos aqui então a nossa partezinha que a gente vai analisar aqui. E o que está acontecendo? O esbraseia, pessoal, talvez você não saiba o que é. O primeiro processo, se você não sabe, é procurar no dicionário. Mas eu já vou dizer para você. Este aqui é o meu verbo. Esbraseia significa tornar em brasa, avermelha. Agora a questão é: quem é que avermelha? Você tem que fazer a pergunta, você tem que fazer alguns processos para descobrir quem é o nosso sujeito, quem é o nosso objeto no caso aqui. Mas esqueça um pouco os termos da gramática e lembre na seguinte pergunta. A pergunta que eu tenho que fazer é: quem é que esbraseia? Eu tenho dois caras aqui que podem fazer essa ação de esbrasear ou avermelhar. Eu tenho o sol e eu tenho o ocidente. Talvez você esteja pensando, tá, quem é que esbraseou? Foi o ocidente que esbraseou o sol ou foi o sol que esbraseou o ocidente? Embora provavelmente você não saiba o que é o ocidente. O ocidente, basicamente, pessoal, é o seguinte: você tem aqui a nossa rosa dos ventos, tá um pouquinho tosca aqui, mas tudo bem. Temos o nosso norte, sul, leste e oeste, ok? Rosa dos ventos nos mostra qual é os pontos cardeais da Terra, para a gente poder se deslocar tanto na esfera marítima, terrestre ou aérea, ok? Beleza, então o que a gente faz? O ocidente nada mais é do que a gente tem o nosso globo cortado na vertical, de cima para baixo. Nós temos uma linha imaginária que é chamada de meridional de Greenwich, que divide em duas partes o nosso globo terrestre. A parte que fica a leste nós chamamos de oriente e a parte que fica a oeste nós chamamos de ocidente. Então o ocidente é a parte do globo terrestre que fica oeste do meridional de Greenwich. Beleza, já descobrimos que é o nosso ocidente e agora a gente tem que perguntar quem é que esbraseia. Essa é a nossa grande questão. Provavelmente você talvez tenha pensado que é o Sol. Beleza, se pensou que é o Sol, muito bem. O ocidente, que é uma parte da Terra, não consegue jogar luz no Sol, mas o Sol consegue jogar luz na Terra. Então, a nossa frase vai começar a ficar assim, porque eu tenho que colocar isso na ordem. Olha só. O Sol esbraseia a vermelha. E a vermelha o quê? O ocidente. Agora a pergunta é: quem é que está em agonia? No caso, quem é que está em agonia é o nosso Sol. Agonia significa luta. Quem é que está lutando por mais um pedaço de terra aqui? Porque o Sol está iluminando, só que o Sol está descendo no nosso ocidente. Então é como se ele fizesse isso aqui, ó. Temos o nosso Sol e o Sol está lutando por mais um pouquinho de luz aqui para poder esbrasear o nosso ocidente. Vamos continuar. A nossa segunda parte que nós temos aqui é aves em bandos destacados por céus de ouro e púrpura raiados fogem. Vejam só, claro que tudo isso que eu tô falando, pessoal, tem um jeito de fazer as coisas, tem um método para proceder. E na verdade, todas essas perguntas que eu tô fazendo é um tipo de análise e interpretação que você tem que fazer. É como você chega à conclusão das coisas. E você tem um modo de fazer tudo isso. Qualquer coisa, tem um curso que eu fiz aqui dizendo passo a passo o que você deve fazer. Qualquer coisa, se você tiver interesse, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então voltando
voltando ali para nossa aula, nós temos aqui aves em bandos destacados por céus de ouro e púrpura raiados. Beleza, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, na verdade, é achar o nosso verbo, que é fogem. Você olha pro fogem, que é o nosso verbo, e você vê que ele está no plural, por exemplo. E você também vê que ele pode ser terceira pessoa, quer dizer, eles ou elas fogem. A pergunta é, quem foge, tá? Veja que, quando eu coloquei esse cara no plural, o meu sujeito tem que estar no plural. Quem foge tem que ser mais de uma pessoa, que é o eles ou elas. Alguma palavra que tem aqui, eu vou ter que substituir por eles ou elas. Temos só duas palavras, digamos assim, no plural. Temos céus e temos aves. Temos ali bandos destacados também, mas ele é iniciado por um em, que tem uma diferença aqui, mas não se preocupe tanto com isso. Então, as aves fogem. Quem pode fugir? Tem os céus não fogem, mas nós temos as aves podem fugir, não é? Voando. Então, quem foge aqui são as aves. Depois, nós temos uma pergunta para colocar. Fogem como? Como é que elas fogem? Em bandos destacados. E por onde é que essas aves fogem? Por céus de ouro e púrpura raiados. Olha só, ficaria assim a nossa frase. As aves fogem como? Em bandos destacados. Por onde? Por céus raiados. Veja que raiados está ligado com céus, porque os dois estão no plural. Por céus raiados de ouro e púrpura. Púrpura significa vermelho, tá? É uma outra parte do nosso quebra-cabeça que está sendo montada. É uma imagem, se vocês não perceberam ainda. Olha só, vamos para o nosso último pedacinho. Chegamos aqui no fecha-se a pálpebra do dia. E aqui você tem que olhar o mesmo processo. Primeiro procura o verbo para depois você achar o resto das coisas. O nosso verbo é fecha. Veja que o verbo fecha, ele está no singular. Então eu tenho que ter um sujeito que esteja no singular. E daí eu tenho que fazer a pergunta. Quem é que fecha? Além disso, o fecha é terceira pessoa. Terceira pessoa é ele ou ela. Então eu tenho que pensar em alguma palavra, se no contexto eu tenho, que possa ser substituído por ele ou ela. No caso, nós temos uma palavra aqui. E qual é a palavra? A palavra é pálpebra. Então, a pálpebra que eu posso trocar por ela. E ela é terceira pessoa do singular. Significa que ela é o nosso sujeito. Veja que não é a pálpebra do zóio, mas é a pálpebra do dia. Então, do dia está ligado com a palavra pálpebra. Sobre quem é que se está contando alguma coisa aqui nesta parte é sobre a pálpebra do dia que fecha-se. Olha só, vai ficar a nossa frase completa ficaria a pálpebra do dia fecha-se. Quer dizer, fecha a si mesma. Mas, olha só, depois que eu organizei todo o texto, ele vai ficar desta forma. Ficará assim: o sol que está em agonia, em luta, esbraseia a vermelha o ocidente. Depois, aves fogem em bandos destacados por céus raiados de ouro e púrpura. Púrpura lembra que é vermelho. A pálpebra do dia fecha-se. Olha o desenho que ele fez. Depois de toda essa organização, você tem que lembrar de qual é a imagem que foi construída. Mais ou menos a imagem vai ser essa. Eu vou fazer um desenho bem tosco aqui para você ver. O desenho ficou desse jeito. Você tem ali a nossa pálpebra se fechando, quer dizer, o nosso olho, que é o nosso sol. Você tem ali o sol esbraseando o ocidente. Nessa parte aqui, nós temos o nosso ocidente e essa é a nossa cor sendo lançada sobre o ocidente. E depois nós temos aves em bandos destacados. Nós temos as nossas aves aqui voando, olha, em torno. E depois nós temos o nosso céu raiado de ouro e púrpura. O que, na verdade, ele está mostrando é um pôr do sol. Quem é que nunca viu, quando olhou para o horizonte e viu aquele sol se pondo, no qual tudo que está em torno ou próximo dele fica da cor vermelha e da cor do ouro. E esse tipo de interpretação só é possível quando você tem alguns elementos de gramática para te ajudar a organizar o texto e lembrar das imagens que estão sendo tratadas. Se você não fizer esse processo, você vai ter muita dificuldade. O que a gente chama de encontrar o sujeito e objeto é, na verdade, para isso, para poder colocar as coisas no lugar. E veja que não é uma leitura rápida, é uma leitura lenta, dá um pouco de trabalho, você não pode ir correndo pro texto. No começo a gente olhou e viu que era só uma leitura rápida, você vê, talvez tenha visto um pôr do sol, ou talvez não tenha visto nada. E aqui é uma leitura mais lenta, detida, é uma leitura ativa, no qual você é o agente que tem que fazer o esforço para poder ler. E se você gostou, aproveita e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Até a próxima!